Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Ugnóstico, né? Se você é novo, está chegando agora, se inscreva, tá? Faça esse, né? Toque o sininho de notificação, que geralmente você vai receber novos vídeos aqui, ok? Deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal nas suas redes sociais. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, porque esse canal ainda não é monetizado, e se for em algum momento, dependendo do valor do dólar americano, não pense que é para alguém ficar milionário. Tá? Milionários e YouTube aqui são poucos no Brasil. Okay? Então, se você quiser ajudar o canal, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. E aí nós estamos fazendo assim. Antes de começarmos o vídeo, a gente coloca uma música, né? Certo? A letra a gente produz, mas voz e instrumental é de uma inteligência artificial, tá? Então, às vezes, as palavras nem saem muito bacana, mas a gente está dando um jeitinho aí. Breve a gente vai começar a fazer assim. Eu vou tentar fazer com a minha voz, né? Espero que vocês gostem. Tá? Vamos ouvir aí, depois a gente inicia o assunto, ok? Tudo bem, vamos lá. Eu revogo todas as leis kármicas, acordos e pactos feitos em reencarnações passadas. Quebro todo acordo assinado com os senhores do karma. Acordos de sofrimento, miséria, pobreza, doenças. Digo não aos senhores do karma. Estou rompendo pactos e acordos com os arcontes, governantes do mundo astral. Liberto-me de toda corrente de prisão, ao ciclo de reencarnações. Liberto-me da roda de samsara, de tudo que me aprisiona a este sistema da Matrix. Não aceito em minha vida opressão, obsessão, depressão, angústia e aflição impostas a mim pelos senhores do karma. Clamo humilde ao Deus Pai e Mãe, o não inefável, indizível, a fonte amonada que tudo precede para que conceda a iluminação, o despertar, a amplitude da minha consciência, pois somente assim serei verdadeiramente livre para ascender ao mundo da luz. Vinde a minha divina gnose para que, iluminado por tua presença, eu possa obter a restauração total de toda limitação e deficiência. Assim eu possa ter em mim a plenitude, a completude, conforme o ideal do Peroma. Jesus, Soter, Cristo, que tua verdade me alcance e liberte, assim serei edificado e a verdadeira luz deste mundo de escuridão. Assim creio, assim espero, assim se faça. Muito bem, então essa é uma chamada oração de revogação, que é uma outra, né? Mas aí eu vou, próximos vídeos, eu vou colocar a letra, tá? Para você tirar um print e acompanhar com mas aí eu vou fazer um vídeo somente com isso, ok? Então, nós estamos fazendo aí um estudo sobre criadores, né? Mitologia ou história. E a gente falou no vídeo anterior que um dos grandes desafios dos gnósticos foi ter que enfrentar o monoteísmo judaico que foi adotado pela ortodoxia dos cristãos, né? Então, por que a Bíblia foi adotada pelos cristãos? Na sua integralidade. Quando chama de Bíblia, você está falando do Antigo Testamento, Antigo Pacto e do Novo Pacto. Ora, vejamos. O Antigo Testamento não foi dado para os cristãos. Então, o que é que
ocorreu naquele período? Ocorreu que os gnósticos começaram a dizer, bem, esse Deus, aí é que está o X, esse Deus do Antigo Testamento, tá, que eles chamaram de Ial-Dabaoth, um nome que provavelmente se origina do aramaico, tá, mas existem estudiosos que diferem e tentam encontrar uma explicação, né, para esse nome, certo? O mais provável é que esse nome, apesar de ser escrito com Y-A-L, Ial, o nome seria mais provável que fosse Ial, tá? Com o W, né? Certo? Então, originalmente, esse nome foi atribuído ao Deus bíblico. Bem, se vocês perguntarem, queria dizer filho do caos. Vamos entender que caos, prestem bem atenção nisso, caos muitas vezes é entendido assim, minha vida está um caos. Quer dizer, você está dando a entender que a sua vida está uma desgraça, uma desordem, uma desarmonia, ok? Isso é importante a gente entender. Só que caos, lá, por exemplo, para os gregos, era uma divindade primordial. Caos queria dizer algo que, se você pegar hoje, inclusive, a linguagem que subliminar que os maçons usam, e inclusive teve um deles que gravou um vídeo na cama de um hospital de um ex-presidente e disse assim, as pessoas nem perceberam, ele disse, Deus transforma o caos em ordem. Deus transforma o caos em ordem. É assim que os governantes do mundo fazem. Aí você tem que entender que caos aí, nesse sentido, é desordem mesmo, desequilíbrio, desarmonia, para depois vir o que tem que vir. Ok? Nós estamos num ciclo, tá, histórico em todo o planeta, em que se está incentivando, tá, grupos fundamentalistas, extremistas, radicalistas, diríamos assim, são aqueles que querem voltar àquela ideia arcaica ultrapassada. Então está sendo incentivado essas pessoas a irem para a batalha, para a guerra e tudo e tal, em todos os lugares. Isso é uma armadilha política, porque todo mundo sabe que vai ter que esse pessoal vai criar a desordem e os senhores do mundo, né, soberanos invisíveis, vão criar a ordem. Eles mesmos fazem e eles mesmos depois criam o que eles têm que criar. Então, o caos não é a ausência de matéria na concepção que se tinha no passado, não. Então a palavra caos, terron, né, kenoma, são equivalentes. Tá? Tanto que quando eles criam o pleroma, quando o pleroma surge, não é criar, é quando ele se emana, e vejam, eu quero corrigir algumas coisas que às vezes as pessoas pensam, que tem uma hierarquia no pleroma, não tem. Tá?
Porque se tiver hierarquia, então nós estamos dizendo que existe um Deus ali, um Deus que é maior que o outro maior que o outro maior que o outro, etc. Né? O pleroma, na verdade, ele é a completude. Portanto, lá eles vivem em profunda harmonia e equilíbrio entre si. Tá? Você precisa entender isso aqui. Então, quando nós olhamos esses aspectos da visão gnóstica, eles entendiam que existia um mundo primordial. Vamos chamar assim? Mundo primordial, o pleroma. Aqui, tá? Aqui. Ok? Então, no pleroma existia a totalidade, o Deus total. O Deus total que era composto, que ao mesmo tempo que era um, era todos. Entenda isso. Tá? Sendo que nós temos fragmentos dessa totalidade. Então, é preciso a gente entender isso aí. Então, quando a Sofia sai das margens do pleroma, ela se choca com o limite, o Horus. Tá? Não vão entender o Horus lá tá? O olho de Horus, não sei o que e tal, mas, certo? O Horus foi originado por Bitos e Sige. Por quê? Porque era preciso estabelecer um limite exatamente para evitar algumas coisas. Vejam, eles têm uma organização, né? Um equilíbrio. Por que colocar um limite? Porque existia fora do pleroma, existiam regiões que ainda a luz, diríamos assim, ainda não tinha chegado. Tá? Então ali estava apenas um princípio, digamos assim. Princípio dos princípios, o motor imóvel. Tá? Então, veja, existem perguntas completamente idiotas que seriam: o que tinha antes do Uno? Bem, aí é o cara achar que ele vai entrar num estado de loucura. Geralmente quem faz essas perguntas são ateus, porque a única justificativa que eles têm para ser ateu é que eles não vão encontrar resposta para isso. O que tinha antes do Uno? Bem, eu não sei. Tá? Porque seria muita pretensão nossa achar que antes do Uno tinha... Bem, a gente tem mais ou menos uma ideia, né, do que existia. Né? Mas, no entanto, quando a Sofia cai ali no limite, que ela se choca no limite, então o caos, o kenoma, o vazio, que não era ausência de algo, que não existe vazio, gente, tá? No sentido que não tem nada, né? Sempre tem algo, tem elementos. Todo mundo sabe hoje que os espaços vazios não existem, certo? Então, assim, ao cair no kenoma, a Sofia acabou provocando, né, um estado em que ela gera as matérias primordiais, né, os primeiros elementos da matéria primordial. Alguém pode dizer, mas isso indicaria que isso é o Big Bang? Não, eu não posso afirmar tal veracidade, mas posso dizer a vocês que ali, segundo a visão gnóstica, começa a surgir os princípios. Né? Então, quer dizer, uma deusa acaba se chocando com, provavelmente, um outro Deus. Porque se o pleroma
é a ordem, é o equilíbrio, é a totalidade, a plenitude, é a completude, o caos seria o terron, o vazio, o caos, né? Então, quando você, por exemplo, você pega o Gênesis, veja, às vezes a gente precisa ir nas entrelinhas da coisa. Quando o Gênesis começa com aquela expressão no princípio, tá? No grego, a versão Septuaginta diz assim, em arge. Já expliquei isso, inclusive. Né? Certo? Tem arge, tem uma similaridade com arcai, que vem aonde vem a ideia de arconte, governantes. Tá? A palavra arconte é uma transliteração de arcai, tá? Que traduzido é governante, tá? Poderes. Então, esse termo tem relação com a palavra enarguê, que no hebraico é bereshit. Colocaram assim, bereshit bara Elohim. Né? Então, colocaram bet, né? Bet, né? E escreveram lá, né? O termo por meio de, através de, essa seria a tradução. Por meio do principal, ou por meio do primeiro, tá? Tá? Olha, presta atenção essa leitura que a gente deveria ter. Né? Por meio do primeiro, quem é o primeiro? Esse argue. Os estudiosos hoje dizem que argue também pode ser traduzido ou interpretado como a sabedoria. Então, você já pensou se na Bíblia tivesse escrito assim, por meio da sabedoria, tá? Criou os Elohim, vírgula, os céus e a terra. Ora, a terra estava sem forma, tá? Não estava formatada, digamos assim, e vazia. E a Sofia, ok? Se movia sobre a face das águas. Terron. Ok? Há alguns tradutores que dizem o seguinte, né? Eles pegam essa tradução, e tem traduções de Bíblia que diz, no princípio, tá? Por meio do principal, por meio do primeiro, criou Elohim os céus e a terra. Ora, a terra estava um caos e desordenada, e a escuridão cobria o fosso das águas. Quer dizer, a escuridão cobria a face das águas, do abismo, tá? Do abismo primordial, né? Das águas primordiais, lá onde a luz não chega mais, ok? E o Ruach de Elohim movia as águas. Isso, segundo alguns estudiosos hoje,
incluindo Mauro Brigino, ele diz que o quark não é uma figura, não é uma pessoa, não é um ente, tá? Mas uma máquina, um, um, um equipamento em que os Elohim voavam. Então, ao voar sobre as águas, eles provocavam um vento tão poderoso que as águas se agitavam. Tá? Então, é preciso, claro que a gente tem que entender que os gnósticos estavam dizendo exatamente que por meio do arconte, tá? Do primeiro arconte, do arcai, diríamos assim, se criou os céus e a terra. Né? Ou por meio da sabedoria. Porque a sabedoria, pessoal, tá? Eu já expliquei isso aqui, mas não custa nada a gente ver aqui um negócio, tá? De novo, que é para a gente se orientar aqui. Né? Quando você pega isso aqui, ó, você vai ver que tem uma sabedoria ânima una ad única. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa Sofia, a sabedoria luminosa, ela está além do limite, ou crux, né? Crox, ou Horus. Esse limite aqui, ó. Certo? E abaixo foi a parte dela que se desmembrou dela, que é a Sofia escura, a Sofia Arcamote. Ela é a ânima do mundo e é ela que gera o demiurgo. Tá? E gerando o demiurgo, se cria o kenoma, o tempo, o espaço, a causalidade, a deficiência, o esterema, a multiplicidade e, por consequência, a samsara. Ok? Então você entende que quando ela sai, ela se choca com o limite, que é chamado de crux, ou cruz, ou horus. Ok? Vamos entender bem essa coisa aí. Né? Então, ao falar, né, ao produzir a ideia de que por meio da sabedoria se criou, tá, os Elohim, portanto, os arcontes, os Anunnaki, tá, e depois os céus e a terra, vamos lembrar que eu apresentei aqui um slide em que a Sofia ela é gerada pelo Espírito, a primeira mulher. O Espírito Santo é chamado de primeira mulher. Então, o pai e o filho lançam a luz sobre o Espírito e a primeira mulher gera dois seres, dois irmãos, Sofia e Cristo. Só que a Sofia, ela é uma geração porque essa luz se espalhou do Espírito e acabou caindo nas regiões escuras. Isso é uma visão, tá, gnóstica também. E aí ela ficou brincando nas águas. Lembram das águas do Gênesis? Ela ficou brincando nas águas. Só que quando ela começou a brincar nas águas do terrom, do caos, né, ela luminosa, ela começou a atrair um monte de seres para ela. Então ela resolveu criar um corpo para ocultar a luz. E ao criar esse corpo, ela não conseguia mais se elevar. Então ela toma uma atitude e cria o primeiro céu. Tá? Depois ela se desfaz do corpo, mas ela não volta para o pleroma. Ela fica na Ogdoad, né? No oitavo céu.
Então, se as pessoas não entendem isso, não vão entender por que que os gnósticos fizeram a assimilação da sabedoria de Deus com o Yaldabaoth. Portanto, o Yaldabaoth é filho da Sofia, enquanto foi produto de uma paixão desordenada e sem a contraparte dela, que para alguns é Teletos e para outras escolas gnósticas era o Cristo. Ok? Eles não eram o mesmo ser, eles eram um parte do outro. Nós vamos entender isso agora, na leitura que a gente vai fazer. Correto? Vocês vão perceber algumas coisas, algumas nuances, né? Que todo o bom estudioso da gnose tem que ter. Gnose não é ocultismo, gente. Lamentavelmente, algumas pessoas estão lançando essa ideia errônea, tá? De colocar a gnose como uma espécie de ocultismo, tá? A ponto de confundir o G daquelas lojas com o G de gnose, que não tem nada a ver. Tá? Tem a ver com geometria. O grande geômetra, o grande arquiteto, é isso. Não tem nada a ver com gnose. Né? Então a gente vai dar uma leitura aqui, vocês vão entender algumas coisas interessantes que é importante a gente ver. Quase, diz aqui o texto, olha, eu vou pegar aqui, vou fazer aqui a marcação, tá? Quase qualquer um hoje poderia declarar que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Eu, inclusive, já expliquei aqui de quem eles são filhos. Tá? De quem eles são filhos. Eles não são filhos de Adão. Vamos deixar claro isso aqui. Tá? Tá? E aí, eles são filhos do Yaldabaoth. Está escrito aqui, na gnose de João, e indiretamente está escrito na Bíblia. Eu já li aqui, inclusive, a Torá Plaude, né, em que eles fazem exatamente uma tradução, uma das melhores que eu já vi, do texto, em que ela fala, a Eva fala, eu e o Senhor fizemos um homem. Ok? Eu e Javé fizemos um homem. Então, preciso ter atenção às coisas. Né? Mauro Bliguino chega a fazer essa afirmação de que Eva passou, sim, por um processo de violência sexual, porque os próprios gnósticos falam exatamente isso. Nós vamos ler algumas coisas aqui. O terceiro filho de Adão e Eva foi providenciado por Deus como um substituto ao morto Abel. De acordo com Gênesis, né? Ele foi gerado bem tarde na vida de Adão, pois Adão teria 130 anos na época. O historiador Joséfo escreveu que Sete foi um grande homem e que seus descendentes foram descobridores de muitas artes misteriosas, incluindo a astrologia. Tá? Os descendentes de Sete então escreveram os registros de suas descobertas ocultas. Observem bem isso aqui. Tá? Não confunda a palavra oculta com ocultismo, porque aí eu já expliquei também isso em vídeo, que as pessoas deturparam completamente determinadas palavras. Tá? Isso é típico das pessoas fazerem isso. De acordo com Joséfo, né, Flávio Joséfo, um dos pilares, um tijolo e o outro pedra, para que pudesse ser preservado em tempos de desastres futuros. Ok? Isso aí foi o Flávio Joséfo que escreveu. Tá? Porque o Flávio Joséfo é que vai escrever a história dos hebreus. Esse Flávio Joséfo era um judeu que viveu lá em Roma. Tá? Provavelmente contratado pelo sistema
para escrever a história. E aí, claro, ele se baseou em quê? Na Bíblia, para contar a história do povo judeu. Né? Certo? Aí, quando você pega aqui nesse livro, tem, tá? Olha aqui, ó. No tratado O Apocalipse de Adão, olha aqui, certo? Vamos pegar aqui o que o Apocalipse de Adão vai falar aqui, ó. Os gnósticos nos apresentam uma escritura que fala não apenas de Sete e seu pai, mas do futuro da tradição esotérica da gnose nas eras vindouras. Ele começa dizendo assim, ó, a revelação dada por Adão a seu filho Sete, tá? Em seus 700 anos. E ele diz, ouça minhas palavras, meu filho Sete. Quando Deus me criou da terra, junto com Eva, sua mãe, eu fui junto com ela em uma glória que ela tinha visto no Aeon de onde ela surgiu. Observe essa expressão aqui, ó. Tá? De um Aeon de onde ela surgiu. Ela me ensinou palavras, a palavra da gnose, do Deus eterno. Portanto, ele não está se referindo ao Yaldabaoth. E nós nos assemelhamos aos grandes anjos eternos, pois éramos mais elevados do que o Deus que nos criou. Quer dizer, quem nos criou? Yaldabaoth. Nós éramos maior que ele. Tá? Isso está no Apocalipse de Adão. Certo? Apocalipse de Adão. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Nesse livro. Já recomendei para as pessoas que estudam gnose, peguem esse livro aqui. Essa aqui. Tá? Aqui não é comentário, não é nada. Aqui é apenas os livros gnósticos. Não tem aqui nenhum assim, comentário, olha, tal, né? Certo? Então, é muito bom a gente ter, porque as pessoas depois vão lá, olham no texto, tá? E aí, diz aqui, depois de nos informar mais uma vez sobre o status espiritualmente superior de Eva, prestem atenção, que eu já expliquei bem aqui, em outra ocasião, em outro vídeo. Olha aqui, ó. A Eva significava a centelha divina e o espírito humano, ok? Ok, eu vou baixar aqui. E o Adão representava a alma e o corpo. Então, a Eva simbolizava a substância e Adão a forma. Tá? Vejam que nesse livro Apocalipse de Adão, ele vai dizer que Eva tem uma origem superior a ele. Eu já falei disso aqui também. E espiritualmente, ele colocou Eva acima, num status acima do dele. Isso é muito importante. Tá? Porque isso tem a ver com a nossa vida. Não pense que isso tem a ver com... Claro que tem um postulado metafísico aqui, mas também tem a ver com a nossa vida, com o nosso despertar. Por quê? Porque a gente precisa encontrar a nossa contraparte. Quem é a nossa contraparte? Vou pegar aqui, vamos lá. Eu vou mostrar algo também aqui, já mostrei, mas é sempre bom repetir. Eu vou mostrar aqui para vocês um negócio. Ok? Estamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não, é aqui. Vejam. Quem é a contraparte do antropos? A igreja. A eclésia. Mas não é a igreja enquanto instituição, enquanto religião, não tem nada a ver com isso, tá? Mas enquanto elemento que nos une, porque a eclésia
os convocados. A palavra em grego significa chamar para fora. Ok? Então, os humanos têm uma contraparte. Essa contraparte, tá, é o Espírito e a centelha divina, tá? Vem aqui, ó. É o equivalente à sua dimensão, tá, de Eva, né? Há uma dimensão, eu não sei um termo, mas eu vou inventar um aqui, é vática. Né? Por quê? Porque o Espírito, pessoal, a centelha divina, é aquilo que nos lança para o mundo metafísico, enquanto que a nossa alma nos prende ao mundo proto-metafísico e o nosso corpo está preso ao mundo físico. Tá? Mas, em termos de entendermos, corpo e alma são uma única coisa por causa de quê? Quando o Aristóteles, ele foi ele divergiu de Platão, porque Platão criou a tal imagem de alma imortal, alma não sei o que, etc. Tem um monte de coisa. Não vou entrar em detalhe aqui. Mas o Aristóteles disse não, a alma é a forma do corpo. Tá? Então, a gente tem que entender alguns elementos aí, porque a alma não existe uma alma imortal em nós. Ela está essencialmente ligada ao corpo. Se o corpo morre, a alma morre, gente. Vamos ter bem noção disso. Por isso que, se você, uma pessoa que é ílica, uma pessoa que é psíquica, que os gnósticos separavam em 3 grupos, né? Elas se morrem, não tem muito o que fazer. Então, as pessoas pneumáticas são aquelas que elevaram-se numa frequência, numa vibração e se uniram, se parearam a sua contraparte, que é o seu espírito, a sua centelha divina, que é a parte sofiônica que nós temos. Tá? Que é a parte luminosa de Sofia. Ok? Vamos entendendo isso aí. Então, voltando ao texto aqui, ó. Tá? Veja só que ele diz assim, depois de informar mais uma vez sobre o status espiritualmente superior de Eva, a Escritura continua a relatar como o Criador se voltou contra Adão e Eva. Tá? Ele ficou profundamente enciumado. Ok? Se voltou contra Adão e Eva, roubando-lhes a sua glória, a sua beleza. Aqui, glória, no grego, doxa, tem a expressão de peso. Mas, vejam, as coisas são tão deturpadas que é complicado você colocar uma palavra e não ter como explicar aquela palavra. Né? Então, eles usaram aqui a palavra glória nesse sentido, tá? Roubando a sua glória e seu conhecimento. Tá? Os humanos agora serviam ao Criador com medo e em escravidão. Veja que está bem aqui, porque isso está também descrito no Apocalipse de Adão. Ele fala exatamente nessa servidão, tá? E o medo que eles tinham dele. Assim declarou Adão. Embora anteriormente imortal, Adão agora sabia que seus dias estavam contados. Portanto, ele disse que agora queria passar o que sabia para Sete e seus descendentes. Eles estão explicando aqui, nesse texto, como era que os gnósticos viam a história de Adão e Eva aqui. Para eles, Adão e Eva não eram seres históricos, no sentido assim,
tinha o seu Adão e a dona Eva que viveram aqui na Terra. Não. Provavelmente, esses seres já existissem. Algumas pessoas interpretam, e eu sou uma daquelas que dizem que Adão e Eva vieram de algum lugar, não são originários da Terra. Tanto é que o próprio texto vai dizer que Eva, ela tinha contemplado a glória. Pelo menos o que se aparenta dizer é que a Eva era a contraparte de Adão. Isso nos leva a pensar numa hipótese bem interessante, que é que os antropos, os humanos que estão no pleroma, a humanidade pleromática, tem a contraparte Adão e a outra contraparte Eva. Vocês estão entendendo? É como se os antropos fossem geneticamente macho e fêmea ao mesmo tempo. Ok? Então, quando eles são separados aqui na Terra, Adão passa a ser um ser mortal, porque é como se os gnósticos estivessem dizendo, bem, eles tiraram o espírito dela, né, do Adão, portanto separou, né, para criar Eva. E quem é que acorda Adão? É Eva. É ela que chama ele pelo nome. Adão, acorde. Já também falei sobre isso em vídeos anteriores. Então, quer dizer, quem é que desperta um ser humano? É a centelha divina, é o espírito. Tá? É a nossa parte evática. Né? Certo? Na predição fica claro que Sete e sua semente, vejam só, né? O Sete aqui é reverenciado porque houve um grupo gnóstico chamado Setianos. Eles tinham uma devoção especial em relação ao Sete, mas ao Sete, filho de Adão, e não Sete lá dos egípcios, o deus Sete. Não tem nada a ver. As pessoas costumam misturar, né, as coisas e depois fazem um mingau de angu e nem elas dão conta de beber. Na predição fica claro que Sete e sua semente continuariam a experimentar a gnose, mas que estariam sujeitos a muitas tribulações graves. A primeira delas seria o dilúvio, durante o qual os anjos resgatariam a raça gnóstica de Sete e os esconderiam em um lugar secreto. Veja bem, já falei também sobre isso, porque o texto aqui de João, da gnose de João, tá? Da editora Garbalux, fala exatamente que eles foram, não foi numa arca, Jesus ainda vai dizer isso até para João, não foi como Moisés disse numa arca, mas eles se esconderam numa nuvem luminosa. Desde quando, parem para pensar, que uma nuvem vai reter pessoas? É claro que é evidente que eles estão falando de algum objeto oculto dentro, entre as nuvens. Nuvem tem sempre sentido e a nuvem descia no acampamento e tal. Nuvem, gente, queria dizer sempre um equipamento que gerava, né, esses aspectos que na linguagem deles não tinham como eles dizer outra coisa, né? Então vejam só, tá? Eles foram ocultos num lugar secreto, não foram em arca, coisíssima nenhuma, tá? Apesar dessa história prevalecer até hoje, e bem da verdade, existe alguns arqueólogos que supostamente encontraram a arca, encontraram essa coisa toda, tá? Eu vi até no canal de uma YouTube famosa, que mora na Polônia, ela falando sobre Sete, e aí ela se referiu a uma civilização que teria existido no suposto Monte Ararat.
né? E essa civilização teria existido antes dos sumérios. Portanto, seriam descendentes de Sete. Só que ela vai misturar essa história com o Sete dos egípcios, porque ela estava explicando, e aí eu vou trazer aqui para a tela cheia, ela estava explicando o seguinte, pessoal. Ela estava dizendo que aqui no Brasil, alguns ocultistas estão fazendo a magia de Sete, mas dos Sete egípcios. Só que ela misturou a história da civilização que teria vivido no Monte Ararat, que nem, vejam, em nenhum momento a Bíblia cita no Gênesis que foi no Monte Ararat que a arca parou. Primeira coisa. Segundo, nos Salmos, o monte, tá? Tem num desses vídeos atrás aí, teria sido em um outro monte com outro nome. Certo? Então ela começou a misturar a ideia dos descendentes de Noé com o Deus Sete do Egito, aonde que aqui no Brasil estavam fazendo, porque ele era o Deus do caos e da ordem, não sei o que, não vou entrar nessas coisas, mas ela estava dizendo que no Brasil estão fazendo evocação, fazendo os ocultistas brasileiros. Eu acho engraçado, porque quando essas pessoas falam essas coisas, vejam, elas não têm prova nenhuma disso. Mas elas falam. Falam que... Robson, está dizendo que não existe? Não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que é possível que isso esteja ocorrendo. Nada é impossível. Ok? Mas a questão não é essa. A questão é a confusão que as pessoas fazem. Tá? Entre os nomes, por serem pronúncias semelhantes, as pessoas acham que o Sete, filho de Adão, só que o Sete vem ser pai, vem ser irmão de Nória, a esposa de Noé, e não pai de Noé. Que é o mesmo Ziuzutra, tá? É o mesmo... tem dois contos sumérios sobre o dilúvio, sumério-acadianos, que dão o nome desse Noé outro nome. Né? Certo? Então, eu fico muito assim preocupado quando eu vejo alguém começar a falar sobre determinadas coisas, porque as pessoas tendem a fazer uma confusão desordenada das coisas, e aí começa aquela loucura. Então quem tem ocultista no Brasil não sabe disso. Tem um monte de gente por aí fazendo um monte de loucura, aí depois estão todos aí doentes, com problemas, não sabem o que fazer, cheios de problemas, alguns chegando ao ponto de tirarem a própria existência. Por quê? Porque entraram dentro do domínio desses seres. O problema é que as pessoas, a troco de eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, e aí eu faço qualquer coisa para isso. Meu amigo, o problema não é você. Só que teve gente que chegou a perguntar para mim se existia alguma forma de fazer pacto com o Jeová, o Javé. E eu disse, não é comigo. Ainda que eu soubesse alguma coisa e de fato sei como se procede determinadas coisas, não vou fazer isso aqui. Porque eu sei o perigo que isso ocorre, que se oculta por detrás disso. Tá? Então, não vamos fazer confusão entre os 7 anos
gnósticos e os adoradores de Sete egípcio. Tá? Noé, por outro lado, diz aqui o texto, aconselharia seus filhos a servirem ao Deus Criador, com medo da escravidão, tá? Porque está entre aspas isso aqui, né? Com medo da escravidão todos os dias de sua vida. Após o retorno do povo iluminado, da espécie de Sete, tá? O Criador, mais uma vez, se voltaria furiosamente contra eles e tentaria destruí-los, fazendo chover fogo, enxofre e asfalto sobre eles. Uma alusão, talvez, à história de Sodoma e Gomorra. Mais uma vez, muitos dos gnósticos seriam salvos ao serem levados por grandes anjos para um lugar acima do domínio dos poderes malignos. Então, vocês estão percebendo que o Yadabaoth, o Enli, o Javé, o Jeová e o Yod-Heh-Vav-Heh, ele não gosta dos humanos. Isso está claro. Quer dizer, ele tentou destruir os humanos não por causa de pecado, não. Ei, tio Robson, por causa de quê, tio Robson? Ele queria destruir a humanidade por causa ontologicamente, a humanidade ter dentro de si a centelha do Criador primordial, a centelha sofiônica. Então, ele queria destruir porque os humanos tinham mais sabedoria, então então eles tinham a gnose. Então o demiurgo dizia, é hora de acabar, inventava um dilúvio. Depois tentou de novo matar, isso, né, os escritos 7 anos, gnósticos 7 anos faziam, né, diziam que ele tentou depois acabar com fogo. Só que aquela história lá de Sodoma e Gomorra, gente, aquilo não foi enxofre, fogo do céu e que choveu, não. Segundo muitos pesquisadores, aquilo foi uma explosão nuclear. Tá? Por que se destruiu Sodoma e Gomorra? Adivinha? Porque lá tinha muita prostituição, homossexualidade, não sei o quê. Isso é os moralistas falando. Os gnósticos diziam não. Lá era uma escola de sabedoria. Então ele foi lá e disse assim, eu vou detonar esse negócio aqui. Então, ele sempre tentou destruir os humanos, como está tentando ao longo do tempo. Volta e meia nós estamos vivendo coisas que, né, que nos dizem, olha, vem aí um meteoro, o Apófis, né? Vem, vai se chocar com a Terra. Sempre tem a história de pessoas nos convencendo de que ele está louco, tá? Porque, claro, o mundo dele, diremos assim, tá? O plano existencial do demiurgo está entrando em colapso. Esse chamado mundo astral, que as pessoas gostam de fazer viagem para lá, né? Adoro, tem gente até ensinando aí no canal como fazer viagem astral, sair do corpo e não sei para onde. Meu amigo, se você quiser sair do corpo, saia. Vá onde você quiser, mas saiba das consequências que isso trará para a sua vida. Porque você pode ir e voltar acompanhado de algo. E aí, como é que você vai se livrar, eu não sei. Tá? Então, aqui, ó, tá? Muito mais tarde haveria uma nova era com a vinda do homem de luz. Foster, palavra grega Foster, um homem de luz, tá? Que ensinaria a gnose a todos. Apocalipse de Adão conclui essa mensagem. Olha só. Então, veja bem. Olha aqui a mensagem. Este é o conhecimento oculto de Adão que ele deu a Sete.
que é o santo batismo daqueles que conhecem a gnose imperecível através daqueles que nasceram do Logos, através do iluminador imperecível, que veio que veio ele próprio da semente sagrada de Sete, Jessé, tá? Mazareus, Gessedequeu, né? São nomes aqui, tá? Você vê que são nomes que remetem a ideias, tá? Porque lembramos que Jessé é da tribo de Jessé, tá? O rebento de Jessé, que se fala bastante na Bíblia, né? Tá? Esses nomes, que são obviamente versões do nome de Jesus, vejam bem, tá? Jessé, Mazareus, Gessedequeu, né? Esses nomes, que são obviamente versões do nome de Jesus, eles também são encontrados em outras escrituras, identificam o ápice da tradição gnóstica na figura de Jesus. A raça de Sete é, portanto, uma metáfora bíblica para aqueles que seguem essa tradição. No livro gnóstico Pistis Sophia, Jesus se identifica como vindo da grande raça de Sete. Então vamos entender aqui uma coisa. Ok? Vamos entender aqui. Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer isso, né? Tá, bora lá. Vamos aqui, eu vou apagar aqui, só para não usar um pedacinho aqui. Tudo tem uma identidade, tá? Então, Caim, certo? Equivale ao corpo. Abel equivale à alma. Ok? E Sete equivale ao espírito. Ok? Então, por que eu estou colocando isso aqui? A briga entre a alma e o corpo é constante. Tá? Sete é a representação, tá? Do espírito humano. Então, os pneumáticos são, pela visão gnóstica, descendentes de Sete. Tá? Vamos lembrar que Noé não é filho de Sete. Segundo os gnósticos, quem é filho de Sete Adão teve Sete e Nória. Que também tem um livro próprio dela, tá? Nesse aqui. A Nória é a esposa de Adão. Portanto, Noé não é filho de Sete. Por que Nória tentou persuadir ao Noé a não construir a arca? Ela chegou a botar fogo numa arca. Porque ela sabia que se ele fizesse isso, ele trazia o juízo sobre a terra. Tá? Então veja que interessante, porque ela também vai os arcontes vão tentar violentar ela sexualmente. Tá? Vejam o grau de virulência que esses seres têm. Tá? Então, muito bem. Tá? Então, vamos pegar aqui, né? O interesse atual em Gênesis levanta muitas questões. Não poucas delas foram iluminadas pela luz negligenciada lançada pelas escrituras citada anteriormente. Tá? Não difere dos antigos gnósticos. Os estudiosos e leigos questionadores de hoje são provocados por Gênesis à crítica e até mesmo a invenções de novas variações sobre o tema antigo.
considere quão profundamente as condições sociais de muitos países foram influenciadas pela imagem que a versão ortodoxa de Gênesis apresenta a respeito de Eva, por implicação das mulheres em geral. Qualquer uma das várias escrituras da coleção de Nag Hammadi lança uma luz inteiramente diferente e mais benigna sobre essas questões. Então, aqui eu quero fazer uma análise com vocês, né? Veja, quando, gente, Jesus, porque o Adão, no Apocalipse de Adão, das escrituras gnósticas, ele vai revelar que vai vir uma pessoa no futuro que vai ensinar a gnose a todos. Que, portanto, ela não será propriedade de um grupo específico. E os gnósticos interpretaram isso na figura do Aeon Jesus. Tá? Do Joshua. Ok? Muito bem. Agora é importante a gente fazer algumas reflexões e eu vou mostrar uma delas aqui. Tá? Aqui, ó. Esse símbolo é um símbolo usado, ok? Nos escritos sumérios para descrever, certo? O deus Anu, ou An. Todos os deuses primordiais sumerianos, o símbolo para descrever essa deidade era esse símbolo aqui. Se você olhar, é uma estrela de 6 pontas, ok? Certo? Vamos ver aqui. Tá? Aqui, ó. Ela não é 6 pontas, não, é 7. Mas eu vou explicar aqui uma coisa para vocês, que ela está bem aqui também. Ó. Ela também está nesse símbolo aqui, ó. Tá? Então, quando eles queriam descrever um deus, tá, sumeriano, eles usavam este símbolo aqui. Ok? Então, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe dessa figura aí. Tá? Vou apagar aqui de novo, tá? Para a gente usar. Aqui, ó. Vou fazer bem pequeno, tá? Mas vai dar para vocês perceberem o que está oculto nesse símbolo. Tá? Ok? Vocês vão perceber que esse símbolo, tá? Aqui é mais largo, aqui. Tá? Vocês vão encontrar esse símbolo aqui, é a mesma figura, tá? A gente só faz pegar ela e colocar as pontas, uma com a outra, ligar, e você verá que ela se transforma numa cruz. Na cruz de Malta, na cruz dos Templários. Tá? E esse símbolo também é visto na bandeira da Inglaterra. Tá? Estão entendendo? Às vezes a simbologia das coisas passam despercebido porque nós não olhamos os detalhes e nem sabemos por que cargas d'água aquilo está lá. Tá? Mas é exatamente isso aqui. Ó. Você pegar aqui, ó, fundir
esse com esse aqui, e esse com esse aqui, você terá a cruz. De malta igualzinha. As mesmas, tá? Aqui, ó. Era isso que era usado para descrever o Deus, a deidade Anu, dos Anunnaki, o pai dos Anunnaki. Tá? Figuras que vão se repetindo. Tá? Certo? Vejam que é engraçado, porque você já deve ter visto a bandeira de Israel, né? É uma bandeira que tem um pentagrama, sendo que a estrela de Davi era um pentagrama, era um hexagrama. A bandeira, a estrela de Salomão era um pentagrama. Tá? Portanto, não se admirem de por que Israel vive aterrorizando todo mundo, fazendo guerra com aquele pessoal todo lá, porque por trás disso, gente, tem uma visão ocultista que passa despercebido, porque eles são espertos o suficiente para controlar a mídia, para controlar tudo que eles podem, para exatamente imprimir na cabeça das pessoas outra ideia. Tá? Mas eles vêm cultuando o mesmo ser dos sumérios ao longo do tempo. Por isso eles foram e mataram os gnósticos, perseguiram, destruíram quase todos. Hoje, o movimento gnóstico, assim, ainda ligado aos antigos, remotamente existe um apenas. Tá? Os celtas tentaram imprimir uma ideia também gnóstica, foram também eliminados, praticamente. Né? Então a gente tem que perceber que esse Deus bíblico, a única coisa que ele não quer é que as pessoas aprendam a gnose. Ok? Isso ele não quer. Tá? Então vamos aqui, ok? E aí eu vou aqui. Vamos aqui diminuir aqui para a gente ler mais um texto aqui. Tá? Então a mensagem, tá? Aqui, ó, certo? Vai dizer aqui, ó. Deixa eu pagar isso aqui. Puxa vida, pago por aí. Então a mensagem de um Deus estranho e de uma terra maligna foi erroneamente atribuída aos gnósticos, pois ideológicos cristãos que abraçaram Deus judeus, vejam bem, eles começaram a acusar os gnósticos de que os gnósticos tinham criado um Deus estranho, um Deus alienígena, um Deus que... Tá? Porque os ortodoxos, cristãos ortodoxos, resolveram abraçar o Deus judaico, Deus dos judeus. Tá? Abraçaram o Deus judeus e reforçaram o culto ao monoteísmo. Acusar os iniciados, que eu não gosto desse termo pagão, não sei por que ele insiste com esse termo aqui, de odiarem a carne e rejeitarem o mundo sensorial, era claramente absurdo. Tá? Mas a acusação serviu bem para deixar, tá? Serviu bem para desviar a atenção da atitude de ódio à vista dos acusadores. Tá? Então, os pais da igreja lá, tá? Lançaram acusações, muitas vezes nem fundamentada era, para fazer com que os gnósticos fossem perseguidos e massacrados. Tá? Para
Para sustentar o estratagema, a divindade da Terra central na cosmovisão gnóstica teve de ser totalmente negada. Mas a deusa não foi eliminada tão facilmente. No Antigo Testamento, todos os vestígios de adoração pela criação de Jeová referem-se, direto ou indiretamente, à sabedoria, à Divina Sofia. Isso está descrito na própria Bíblia. Tá? E eu expliquei no início do vídeo. Ok? No início do vídeo eu disse o quê? Por meio da sabedoria se criou os Elohim, os céus e a terra. Ok? Então é isso aqui, ó. Porque no livro de Provérbios está lá a sabedoria dizendo: eu estava antes que a terra fosse gerada, criada, formatada, etc. e tal. Né? Certo? Então, é por isso que os gnósticos ligaram a Sofia ao Yaldabaoth. Tá? A sabedoria, a Divina Sofia, que é a natureza deificada. Que é a natureza deificada, quer dizer, a natureza no sentido de tudo que a Terra representa. Tá? Isso inclui a chamada literatura sapiencial que leva o nome da deusa, sapientia, quer dizer, sabedoria em latim. Então, na Bíblia tem os livros sapienciais, quer dizer, os livros das sabedorias, tá? Ou livros da sabedoria, ok? Sapientia é também o traço distintivo do Homo sapiens sapiens. Tá? Então, a palavra sapientia em latim é sabedoria. Então, o homo sábio, sábio, o humano sábio, sábio, que é a mesma coisa que o Homo sapiens sapiens, tá? Tem também essa equivalência, quer dizer, o homem duplamente sábio. Tá? Os gnósticos ensinavam que a sapiência humana, a sabedoria única da nossa espécie, corrompida pela obediência à divindade impostora, o espírito falsificador, antimimon, pneuma, quer dizer, o espírito da falsificação. Tá? A religião do Deus Pai extraterrestre rompe um vínculo empático da humanidade com a Terra, a encarnação de Sofia. Mas essa mesma religião que deu à humanidade no mundo ocidental a sua identidade histórica e espiritual. Então, veja, por que os gnósticos, então, abraçaram a deusa Sofia de uma forma para mostrar que existia uma co-criadora. Porém, é preciso a gente entender que esta Sofia a que eles estão se referindo não é a Sofia luminosa, mas sim a Sofia Arcamote, a Sofia caída. Portanto, a sabedoria que aparece nos livros da Bíblia não é a sabedoria, porque também preciso dizer aqui que a contraparte do Bitos, a Sige, que equivale a Barbelô, a Pronóia, Enóia, também era chamada de sabedoria, a grande sabedoria, a grande Sofia, diferente da pequena Sofia, que é o Aeon Sofia. Então, portanto, em tese, quando você pega bem aqui, ó, eu sempre mostro esse tá bem aqui, ó, tá? A mãe, Barbelô, aqui, ó, sabedoria divina. Então, a mãe, tá? Que se chama Enóia, Barbelô, é a sabedoria divina. Mas não pode ser confundida com esta Sofia aqui, ó. Ok? Com a sabedoria Arcamote aqui, ó. Com a tá? Com a sabedoria Arcamote aqui, ó. Sabedoria Arcamote. Essa aqui não. É essa aqui que vai ser descrita nos livros,
nos textos bíblicos, e não esta aqui. Porque essa aqui é a Divina Mãe, a Barbelô. Certo? Então, quando não se tem entendimento sobre isso, aí as pessoas criam os mais estapafúrdios pensamentos a respeito da gnose. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês que o que a gente está estudando aqui é fruto da nossa pesquisa. A gente corre atrás de informação que não é fácil, pessoal. Não pensem que está dando aí nas canelas a informação sobre isso. Tem canais aí, inclusive, passando informações erradas sobre gnose. Tá? Então, neste vídeo de hoje, de agora, este aqui, nós estamos entendendo como estes seres chamados arcontes, tá? O Proarcon, que é o Yaldabaoth, chamado Proarcon, que é o primeiro entre os arcontes, o demiurgo, suas ações, o que ele faz, né? E por que nós insistimos em fazer tantas vezes aquilo que a música nos ensinou no início, né? A gente tem que romper com esse mundo astral, sair da esfera de domínio dos chamados senhores do karma, que nada mais são do que arcontes, né? Sejam eles chamados de Confederação Galáctica, sejam eles chamados de Fraternidade Branca, não são outra coisa a não ser seres que se fazem passar por espíritos elevados, etc., etc., para mais uma vez enrolar a humanidade num processo contínuo para ficar dominada por religiões. Quer dizer, a gente sai do cristianismo, do catolicismo, do protestantismo, não sei do que mais, e cai na mão da New Age, da nova era. Essa espiritualidade que está sendo difundida em todo canto aí de canal, sob o disfarce de outras coisas. Né? Então vamos despertar o quanto antes, né? Eu vou colocar aqui, vamos ver se ainda dá tempo de tocar aqui mais uma vez, e aí a gente vai produzir mais um estudo aí logo a gente está fazendo subir um outro vídeo, ok? Eu vou chamar aqui, eu vou diminuir aqui, porque a música já findou. Tá? Então, aqui, ó. O nome é Oração de Revogação, ok? Muito bem. Então é hora de romper com essas coisas. Ou você quebra isso, ou eles dominam a gente. Eu revogo todas as leis kármicas, acordos e pactos feitos em reencarnações passadas. Quebro todo acordo assinado com os senhores do karma. Acordos de sofrimento, miséria, pobreza, doenças. Digo não aos senhores do karma. Estou rompendo pactos e acordos com os arcontes, governantes do mundo astral. Liberto-me de toda corrente de prisão ao ciclo de reencarnações. Liberto-me da roda de samsara, de tudo que me aprisiona a este sistema da Matrix. Não aceito em minha vida opressão, obsessão, depressão, angústia e aflição impostas a mim pelos senhores do karma. Clamo humilde ao Deus Pai e Mãe, o não inefável, indizível, a fonte amonada que tudo precede para que conceda a iluminação, o despertar, a amplitude da minha consciência, pois somente assim serei verdadeiramente livre para ascender ao mundo da luz.
Vinde a mente vinamose para que, iluminado por tua presença, eu possa obter a restauração total de toda limitação e deficiência. Assim eu possa ter em mim a plenitude, a completude, conforme o ideal do Peroma. Jesus, Soter, Cristo, que tua verdade me alcance e liberte, assim ser edificado e a verdadeira luz deste mundo de escuridão. Assim creio, assim espero, assim se faça.